Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Sinais dos Tempos. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda estamos aí na polêmica. Esse mês vai ser um mês onde, vamos ficar aí passando por essas situações. Foi criada a polêmica na internet de agosto, né? E a gente aqui segue uma linha onde a gente critica as ideias, tá? A gente critica aquilo que é falado. Em nenhum momento nesses últimos vídeos você viu a gente falando em nome de alguém. A gente já criticou o 13 de agosto já há algum tempo de outro canal, tá? Mostrando, desnudando, por exemplo, a data, né? A data que o cidadão estava fazendo o vídeo. A data era de 2020, 13 de agosto de 2020, onde foi assinado ali, certo? Os acordos de Abraão. Tá? Então a gente vai nos argumentos, nas críticas e não no pessoal, tá? Eu não vou no pessoal, eu não falo nome, tá? Eu critico aqui as ideias sem até falar nome. Se as pessoas elas associam aquilo que eu estou falando com as pessoas, aí é por elas, tá? E o que acontece também é o seguinte: eu só fui saber do pastor que estava falando algo parecido quando entraram no meu canal também e falaram: olha, pastor fulano está falando também de 13 de agosto, 22, vamos aguardar, vamos esperar, vamos aguardar. Gente, isso para mim traz muita angústia. Quando eu percebo que as pessoas elas escutam vários canais, escuto gente falando e não conseguem absorver aquilo que está na própria palavra. Elas não buscam confrontar aquilo que elas estão escutando com a palavra. E o que a palavra diz em relação ao Apocalipse? É isso aqui, ó. Mais uma vez eu vou falar. 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Olhe o seu entendimento para onde está indo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Eu vejo os irmãos entrando aqui no meu canal, né, perturbados. E se acontecer, toma cuidado, não toque no profeta, não fale isso, não fale aquilo. Eu estou criticando aquilo que ele está dizendo, outros estão dizendo. Nem no nome eu falei. Como de nós, como se o dia já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui já acaba com essa situação de assinatura. Assinatura tal vai ser o início da grande tribulação. Não vai ser. Antes de grande tribulação, de qualquer coisa, precisa ter apostasia e a manifestação do homem do pecado. E essa manifestação do homem pecado, ela vai ser pública. Como é que você pode falar isso, afirmar isso, Rafael? É só você vir em Mateus 24, por exemplo. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes, olho. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Alguns dizem que aqui é Meca, como até o próprio pastor viu uma Meca não. É a Laxa, né, que é justamente a mesquita, que não é mesquita para os judeus, que ela é a abominação da desolação. Tá? Enfim, tem várias vertentes, tá? Mas, contudo, todavia, certo? Isso aqui será público. Quando, pois, vede que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. E o que foi que falou o profeta Daniel? O que foi? Vamos ver aqui. Será que realmente é a Laxa? Será que é a mesquita? Daniel, poxa, se eu me lembrar. 9:4. 9. Deixa eu lembrar aqui, meus irmãos. Deixa eu ver se é 9:24.
que fala sobre o que Jesus referenciou. Deixa eu ver aqui. Eu posso escrever o que está escrito, né? Que é justamente uma ala do templo. Blasfêmia. Danielo. É Daniel. Tá? Vamos ver aqui. Acho que é 27. Daniel 5. 9:27. Aqui. Achei. Deixa eu abrir aqui. Então, qual foi a referência de Cristo aí, que ele falou de Daniel? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Isso não parece ser um templo. Isso parece ser uma pessoa. Tá? Isso aqui parece ser uma pessoa. Não é um templo, não é nada disso. Aqui é uma pessoa. Então, Mateus 24 fala o que? Olha, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que é justamente isso que eu falei para vocês aqui, está no lugar santo, quem lê entenda. Quando virdes, ele está falando para a igreja. Aqui estão os apóstolos e os discípulos. E ele está falando para a igreja. Quando, pois, virdes, é algo público. Não é algo oculto. Não é algo escondido dos olhos. Tá? Então, outra situação aqui, Apocalipse 13, por exemplo. E exército aqui. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens. Vista dos homens. Então as situações proféticas, todas as profecias bíblicas já estão na Bíblia. Qualquer pessoa que vier dizer que tem uma profecia apocalíptica para você, corra. Todas as profecias vindas de Deus apocalípticas já estão descritas na Bíblia. E todas elas serão vistas. Serão vistas. Tá? Então, como diz aqui, voltando ao Tessalonicense, né? Não vai ser um acordo obscuro, ou um acordo que só eles façam, ou um acordo, né, de paz que vai dar início à grande tribulação. Que vai dar início à grande tribulação é justamente, como diz aqui a palavra, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E essa manifestação está aqui em Mateus 24 e Apocalipse 13. Os homens verão, quando virdes com os seus olhos que o abominável da desolação, aqui que o profeta Daniel disse lá, estiver no templo. Ou aqui quando você vê que uma das bestas faz prodígios e milagres perante, na presença da outra besta, e faz descer fogo do céu, a terra, à vista dos homens. E aí vem em sequência, né? Vem o sopro aqui, o sopro da vida a uma imagem e a marca da besta. Então, tudo às claras. Todas as profecias bíblicas já foram feitas. Todo mundo que diz que tem uma profecia bíblica, sabe, que vai começar isso, que vai começar aquilo, ele esbarra aqui em 2 Tessalonicenses 2. Todos. Isso você deveria saber. Então o nosso papel aqui é confrontar as situações do dia a dia com a palavra, apenas isso.
A gente não toca em nome, a gente combate os argumentos. Os argumentos. Tá? Então, meus irmãos, aí você segue, né? Segue aquilo que o seu coração diz que é para seguir, ou que a sua mente diz que é para seguir, mas saiba que não vai ser nenhuma assinatura, não vai ser nenhum acordo de paz, não vai ser nada disso que vai dar início à grande tribulação. Não é isso que vai dar início à grande tribulação. Não é. Tá? Então, se você ouviu por aí que é isso que vai dar início, não é. E as coisas de Deus, os sinais, lembra que Cristo falou dos sinais? Como é que você, falando para os discípulos aí, como é que vocês conseguem discernir quando vai chover, quando vem sol, né? Quando vem vento, quando está o verão, quando vem o inverno? Como é que vocês conseguem discernir, saber esses sinais e não conseguem saber os sinais dos tempos? Hipócritas. Hipócritas. Então os sinais, eles estão aos olhos daqueles que estão em proximidade, em conexão com as coisas do alto. Nada é obscuro. Nada é obscuro. Pode ser obscuro para a imprensa, mas os sinais nós percebemos. E mesmo aquelas situações, tá? Corta. Tem aquela parábola, né, de Cristo com os apóstolos, parábola não, mas aquele puxão de orelha de Cristo aos discípulos, aos apóstolos, dos sinais, né? Onde ele chega e fala, olha, você consegue discernir o sol, né, o verão quando está vindo, o inverno, chuva, tempestade, mas não consegue discernir os sinais dos tempos? Hipócritas. Hã? Então as coisas de Deus, os sinais de Deus, estão abertos, desnudados para aqueles que estão em conexão com as coisas de Deus. E todas as profecias bíblicas, apocalípticas, já foram pregadas, já foram proclamadas. Tudo aquilo que vem substituir, acrescentar, ajeitar, arrumar, acrescentar, tudo isso está fora da palavra e você não deveria nem dar bola. Nem dar bola. Mas a maioria fica emocionado porque se auto-intitula, né, profeta escolhido, né, o ungido, né, para os últimos tempos, certo? A voz que clama no deserto, não toque no ungido, não fale do ungido. Deus tomará conta daqueles que falam de mim, daqueles que se levantam contra mim. Só de eu escutar isso, né? Eu sou profeta, eu sou ungido, eu sou escolhido. Isso, se vocês perceberem, é totalmente contra o evangelho. Cristo nunca pregou isso, pelo contrário. Quantos puxões de orelha ele deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, sobre a situação de quererem ser os primeiros, né? Quantos? Isso é totalmente anti-evangelho. Quando você escutar alguém se autoproclamando ou escolhido profeta ou ungido, saiba que isso é totalmente antibíblico. Cristo sempre falou, seja o último, sirva. Você quer ser o primeiro? Seja o último, vai servir o seu irmão. Tem até outro puxão de orelha que ele deu, né, quando eles estavam reunidos para poder comer, eu acho que na casa da Arimateia. E aí teve alguém que chegou e sentou logo na frente e tal, ele falou, olha, essa situação, né, você pode passar vergonha com isso. Porque, imagina, você toma o local ao lado do anfitrião. Só que chega um amigo mais importante que você, do anfitrião, e está sentado lá atrás. O que ele vai fazer? Ô, meu amigo, dá um espaço pro meu amigo ali, de muito tempo, sentar no seu lugar, e você vai passar vergonha. Pelo contrário, sente lá no fundo. Seja o último.
não é? Para que quando o seu amigo veja você lá atrás, chame você para sentar ao lado dele. Busque o último lugar. Aqueles que se humilham serão exaltados. Então, é totalmente anti-evangelho essas autoproclamações. E vocês não percebem porque vocês se apaixonam por profetas, por seres humanos. Vocês colocam intermediadores. Eu fui 20 anos católico da minha vida. E sempre escutei de lá que os evangélicos, né, seguem a palavra. Os evangélicos seguem a palavra. E são iguais aos católicos. Iguaizinhos. É só papo furado. Sempre colocam, no caso deles ali, são os santos. Em vocês são os ungidos, os escolhidos, os profetas, os homens de Deus. Como parece que vocês não tivessem a prerrogativa, a janela, os céus abertos, para que você possa falar diretamente com Yeshua, com os céus. Então é uma situação que eu vejo que são iguais. Certo? Então, meus irmãos, é essa situação, tá? Não será uma assinatura hoje ou amanhã, dia 13, dia 20, setembro, outubro, novembro, porque hoje tá muito fácil de ser profeta, hein? Tá muito fácil. Eu posso marcar uma data para que algo aconteça, como por exemplo o surgimento do anticristo, e posso dizer, olha, nessa data, 25 de outubro, vai surgir o anticristo, só que não vai ser publicizado. Totalmente contra o evangelho, mas tudo bem. Não vai ser, ninguém vai saber. Aí quando você escutar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos que surgiu o anticristo, o nome dele, lembre-se de mim, que eu falei há 50 anos, 30 anos, 40 anos, que naquele dia que ninguém soube, ele foi apresentado escondidamente. Assim é muito fácil ser profeta. Assim é muito fácil, né? Então, meus irmãos, para finalizar o vídeo, tá? Mais uma vez, não vai ser uma assinatura de acordo de paz, até porque essa assinatura, se vier agora em agosto, setembro, outubro com a Arábia Saudita, não é a definitiva. Ainda existem outros países, como Turquia, como a própria Líbano, que biblicamente é muito próximo de Israel, principalmente nos templos, no primeiro e no segundo templo. Existem outros países por trás também, né, que são importantes para que o contexto de paz no Oriente Médio possa realmente nos dar uma confirmação de que estamos vivenciando de fato algo bíblico. E uma delas que é gravíssima é a própria Palestina. É a própria Palestina. Que são os filisteus da antiguidade. Do tempo de Saul, de Davi, enfim. Certo? Então, quando eu vejo essa situação acontecendo, os irmãos aí, não, vai começar o apocalipse, vai começar a tribulação, porque tal fulano falou, tal fulano disse, tal fulano disse, eu fico angustiado, agoniado, porque parece que a gente está perdendo tempo aqui. A gente fala, são quase 1.500 vídeos em 3 anos, ninguém fez mais vídeo do que eu nesses últimos anos falando sobre apocalipse. Às vezes eu fazia 5 vídeos num dia só. Tem 1.500 aí, só que eu já apaguei 400. Porque o meu canal sofreu punição de desmonetização, tá? E tava prestes também a ser, mandaram pra mim, tire os vídeos do seu canal que são impróprios. Sabe lá quais são os vídeos impróprios. Aí eu fui tirando um monte. Entende? Até agora não retiraram, né?
Não tirei tudo, mas tirei um monte. Até agora não tiraram o canal do ar. Entende? Então, meus irmãos, é isso, tá? É isso. Não coloquem ninguém entre você e Deus. Você pode se chegar a Deus. As portas estão abertas, tá? E Yeshua morreu para que essa porta, primeiro pela nossa salvação, é claro, mas através do todo o sacrifício dele, as portas, através dele, estão abertas. Ninguém vai ao Pai senão a mim. A porta dos céus é Cristo e é Yeshua. E nós temos o acesso a Ele diretamente. Não precisa de alguém que se diga profeta, ungido de Deus, o último escolhido, o último apóstolo, sabe? Não tem isso, gente. É só você vir a palavra. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Pode ter assinatura aqui, dia 13, dia 14, dia 15, dia 20, dia 22. Primeiramente que isso não é definitivo, que existem muitas outras situações ali, e jamais isso seria o início da grande tribulação, porque, né, como diz a palavra, nada disso vai acontecer sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E essa manifestação, como diz Mateus 24 e Apocalipse, né, enfim, 13, nos diz que isso vai ser algo que a igreja vai ver, que a igreja vai presenciar, que a igreja vai discernir, que ela vai ver com seus olhos. Nada das coisas de Deus, dos sinais, nada disso é oculto. Isso serve para que a igreja vá se preparando para esses momentos. Os sinais são para isso. Não são ocultos. Não são ocultos. Tá? Então essa assinatura, primeiramente, não é a derradeira. Existem outras situações por trás disso. Muitas outras. Palestina, por exemplo, pode ser amanhã, 13, 14, 22, 30, o outro ano, não é ainda, porque antes que tudo aconteça, necessita que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tá? Então, era isso que eu ia falar para vocês, certo? Não vou falar sobre curso, né, que recebeu de Deus e sabe, está vendendo coisas de Deus, até porque se foi Deus quem enviou para ele não poderia vender, né? Sobre a situação aí também se a tribulação está começando já, por que vender curso de gestão de dinheiro? Essas coisas, meus irmãos e irmãs, vocês deveriam ter o discernimento. Vocês não podem passar pano em situações que estão às claras. Se você não percebe essas coisas, você está totalmente sem discernimento. Você está totalmente afastado. Entende? Você está totalmente largado espiritualmente porque você não percebe as coisas, sabe, tão óbvias, tão às claras. E você não percebe. Eu tenho, sabe, sei lá, não sei se é pena, não é pena, mas compaixão, muita compaixão daqueles que se deixam, sabe, e ainda ficam aguardando alguma coisa, ai meu Deus do céu, e não dão crédito àquilo que já está escrito. Todas as profecias apocalípticas já foram proclamadas, tudo aquilo que vem para poder consertar, para poder arrumar, para poder antecipar, para poder, sabe, reorganizar, tudo aquilo é falso. Tudo que vier tentar consertar alguma coisa assim é falso. Pegue sua Bíblia e leia, que você vai entender quais são os passos, tudo aquilo que vai acontecer. Existe um cronograma. Um cronograma, tá? Que não precisa de ninguém para dizer para você ou para mim o momento que vai acontecer, porque se nós estivermos conectados com as coisas do alto, nós perceberemos, teremos o discernimento dos sinais dos tempos. Que tudo isso sirva para a nossa
conversão verdadeira e genuína. Deixe seu like, muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu caminho, não andarás sozinho, porque Deus sempre vela por você. Não deixe o mundo tirar tua visão, escuta a voz no coração, não temas, só creia em Deus. Levante a